As surpresas que a Mãe Natureza às vezes nos apresenta podem encantar ou até assustar, mas jamais deixam alguém indiferente. Esta coletânea traz vários momentos capturados por cinegrafistas amadores que vão impressionar a imaginação de qualquer espectador. Aproveite! Número 1. A misteriosa Duna Cantante no Cazaquistão. Entre as vastas planícies do Cazaquistão, existe um lugar incrível que merece com toda razão ser chamado de uma maravilha do mundo, a Duna Cantante. Essa duna de areia recebeu esse nome por um bom motivo. O som gerado por bilhões de grãos de areia em movimento é tão hipnotizante que arrepia até a espinha. É possível ouvi-lo a qualquer hora, desde que não esteja chovendo, claro. Mas os moradores locais recomendam visitar a duna ao entardecer, não só para curtir o som semelhante ao de um órgão, mas também para admirar os pores do sol de contos de fadas. Número 2. Pôr do sol encantador no Vietnã. Um cinegrafista do Vietnã compartilhou imagens de um pôr do sol incrivelmente belo que conseguiu capturar. Esse fenômeno é conhecido como espalhamento de Rayleigh, que acontece com bastante frequência, mas raramente de forma tão marcante. Número 3. Camuflagem perfeita no reino animal. Você conseguiu ver o pássaro sentado sobre seu precioso ovo? À primeira vista, é uma habilidade incrível de camuflagem. Número 4. Acidente impressionante em um rio gelado. Este motorista perdeu o controle e caiu no rio junto com seu carro. Apesar de o homem ter saído ileso do acidente, ele passou muito tempo esperando pelo resgate nas águas geladas e deve prestar atenção especial à sua saúde nos próximos dias. Número 5. As águas cor-de-rosa do rio Rímac, no Peru. No começo de fevereiro, os moradores do Peru notaram que as águas do rio Rímac tinham adquirido um tom rosado incomum. No início, todos ficaram alarmados, temendo um novo desastre ambiental. Mas as autoridades garantiram que não havia motivo para preocupação, já que a água passa por um rigoroso processo de purificação. Mesmo assim, prometeram investigar a causa do fenômeno e identificar os responsáveis. Número 6. Padrões mágicos deixados pelas marés. Às vezes, as ondas de maré deixam padrões mágicos em forma de árvores na areia da praia. A natureza é uma artista espetacular e sabe bem como exibir seu talento. Número 7. Ondas gigantescas em um pier espanhol. As ondas que batem contra este pier na Espanha são realmente impressionantes e podem ultrapassar 30 metros de altura, o equivalente a um prédio de 10 andares. Número 8. Geysers de lama após terremoto na Etiópia. Após um terremoto ocorrido na Etiópia, este planalto viu o surgimento de diversos geysers de lama, expelindo água, gás e lama das profundezas da Terra. Número 9. Perigo em vulcão ativo. Esta jovem comete um erro grave de segurança ao escalar o topo de um vulcão em erupção, tudo capturado em vídeo. Apesar de ter tido sorte por o fluxo de lava não ter se intensificado durante sua escalada, a quantidade de gases e poeira que ela inalou certamente terá consequências para a sua saúde. Não repita este comportamento. Número 10. Água-viva mortal. Este tipo específico de água-viva se destaca por vários motivos. Primeiro, as águas-vivas caixas se reproduzem de maneira semelhante a animais terrestres, com nascimento direto de filhotes. Além disso, as substâncias secretadas por suas células podem ser fatais para o corpo humano. É melhor evitar contato com elas. Número 11. Tornado colossal capturado na costa. Um homem que passava de carro pela costa conseguiu registrar o momento em que um tornado gigantesco se formou e avançou em direção ao interior. Embora tais formações geralmente durem pouco, em poucos minutos elas podem causar danos colossais à natureza e à infraestrutura costeira. Número 12. Vulcões de lama no Azerbaijão. No Azerbaijão moderno, está concentrada uma das maiores quantidades de vulcões de lama do planeta. Essas formações naturais diferem dos vulcões convencionais, pois liberam gás e lama em vez de lava. Os materiais extraídos desses vulcões são valiosos para estudos geológicos, construção civil e farmacologia. Cientistas acreditam que formações semelhantes também possam existir na superfície árida de Marte. Número 13. Círculos de gelo em rios lentos. Os círculos de gelo não são raros em corpos de água de fluxo lento que congelam no inverno. Quando o gelo começa a derreter, pequenos redemoinhos subaquáticos criam esses discos. Número 14. Criaturas do passado fossilizadas. O planeta mudou muito ao longo de milhões de anos,
Mas criaturas resilientes de terra e mar continuaram buscando formas de sobreviver. Muitas não tiveram sucesso e ficaram fossilizadas em sedimentos que, com o tempo, se transformaram em pedra. Hoje, fósseis encontrados em todo o mundo são altamente valiosos para a pesquisa científica. Número 15. Nuvem lenticular em Sydney. Em uma manhã ensolarada, moradores de Sydney se assustaram ao ver uma nuvem incomum no céu. Alguns chegaram a especular que seria uma camuflagem para um OVNI, mas na verdade era uma nuvem lenticular, mais comum em regiões montanhosas, que por um capricho da natureza acabou se formando sobre a costa australiana. Número 16. Motorista escapa de deslizamento de terra. Este motorista teve muita sorte ao perceber a tempo um deslizamento de terra se aproximando e parar o veículo, enquanto capturava tudo com a câmera. O deslizamento foi provocado por chuvas intensas que atingiram a região, danificando vários veículos. Felizmente, não houve feridos. Número 17. Peixe de olhos em barril. Peixes de águas profundas podem surpreender. Veja este peixe de olhos em barril, que evoluiu para ter visão quase panorâmica e uma cabeça transparente. Número 18. Chuva de meteoros em abril. Em meados de abril, quem olhar para o céu à noite pode testemunhar um espetáculo impressionante. Uma chuva de meteoros que parece vir da constelação de Lira. Este fenômeno foi observado pela primeira vez antes da nossa era e hoje é bem compreendido pelos cientistas. Número 19. Neve e vento criando paisagens mágicas. Uma simples camada de neve sendo soprada pelo vento em um lago congelado e cristalino cria um espetáculo mágico. Uma maravilha formada apenas por vento e neve. Número 20. Plâncton bioluminescente nas Maldivas. Esta praia nas Maldivas já é famosa pelo plâncton bioluminescente. Mas veja o que acontece quando chove. É como se o céu estrelado caísse no oceano. Uma visão inacreditável. Número 21. Inseto surpreendente na Amazônia. Este vídeo não é obra de inteligência artificial. Trata-se de um inseto real da floresta amazônica. Mas admita, à primeira vista parece mesmo uma pipoca andando. Número 22. Iceberg virando diante das câmeras. Este bloco de gelo ficou centenas de anos esperando pelo momento certo para exibir seu lado submerso virando para cima, bem diante dos olhos do público. E conseguiu. Seu desempenho acrobático foi registrado por várias pessoas. Número 23. Redemoinhos perigosos no mar. Redemoinhos como este costumam surgir em pequenos corpos de água, mas às vezes aparecem até em alto mar. É preciso ter extrema cautela, pois eles podem arrastar uma embarcação inteira para o fundo, com todos a bordo. Número 24. Círculos de proteção no gelo. Animais que vivem em climas frios costumam usar esta estratégia para proteger os membros mais fracos do grupo e mantê-los aquecidos em temperaturas congelantes. Como esses círculos comportamentais continuam existindo ao longo da evolução, podemos concluir que a técnica é bastante eficaz. Número 25. Água-viva pré-histórica. Esta é talvez uma das espécies mais belas e antigas de água-viva, que já existia antes mesmo dos dinossauros. É impressionante como ela conseguiu sobreviver até hoje praticamente sem alterações em sua forma original. Número 26. Fungos que criam cabelos de gelo. Neste caso, o processo de decomposição da madeira assume um visual muito atraente graças a um tipo especial de fungo que forma fios de gelo na superfície, também conhecidos como barba de gelo. Número 27. Tornado breve, mas devastador. Esta câmera registrou um tornado completamente inesperado e de curta duração. Em apenas alguns minutos, o fenômeno causou danos significativos a propriedades locais. Felizmente, não houve vítimas. Número 28. Perigo invisível no gelo preto. Veja a dificuldade deste carro em manter o controle sob essas condições climáticas extremas. O temível gelo negro, combinado com ventos fortes, praticamente empurra o veículo para fora da estrada, com risco iminente de capotamento. Número 29. Lava ameaça no Havaí. Os moradores das ilhas havaianas já estão acostumados com seus vizinhos explosivos, que regularmente destroem a infraestrutura e a vegetação local. No entanto, sempre que precisam abandonar suas casas e evacuar para salvar suas vidas, é impossível não sentir indignação. E limpar as estradas cobertas de lava também não é uma tarefa agradável. Número 30. Pico em chamas no Monte Fuji. Nos raios do sol poente, o Monte Fuji, no Japão, pode parecer ter um pico em chamas.
Esta ilusão óptica é extremamente popular tanto entre os moradores quanto entre os turistas, que visitam a região especificamente para testemunhar esse espetáculo. Número 31. Tempestade de granizo inesperada. Este morador de um estado americano de clima geralmente quente claramente não estava preparado para a tempestade de granizo que atingiu sua casa. Felizmente, ele havia escolhido um tipo de vidro bastante resistente para telhados e portas. Caso contrário, os impactos das pedras de gelo teriam sido desastrosos. Número 32. Vazamento subterrâneo na Índia. Durante uma perfuração de poço na Índia, os trabalhadores acidentalmente atingiram um reservatório subterrâneo, contendo uma mistura inflamável de gás, lama e água. O fluxo borbulhante resultante rapidamente afundou a sonda de perfuração e inundou uma grande área, forçando as autoridades locais a agir para conter a crise. Número 33. Garças caçadoras na África. Estas aves são conhecidas como garças negras e são encontradas principalmente na África. Sempre que entram na água e dobram as asas sobre a cabeça, significa apenas uma coisa: estão caçando. Ao criar uma sombra densa com seus próprios corpos, conseguem enxergar melhor suas presas velozes e capturá-las com facilidade. Número 34. Incêndios florestais em Los Angeles. Estas cenas parecem saídas de um filme pós-apocalíptico, mas são gravações reais do incêndio florestal que devastou Los Angeles durante vários meses. Como resultado dessa tragédia, muitas pessoas perderam suas casas e ficaram desabrigadas. Entre as vítimas estavam diversas celebridades do cinema. Número 35. Golfinho albino raro. Todo animal no planeta tem, ainda que pequena, uma chance de nascer albino. Uma condição genética rara que resulta em pouca ou nenhuma produção de melanina, o pigmento responsável pela cor. Neste vídeo, vemos um golfinho albino, uma criatura incrivelmente especial e única. Número 36. Nuvens ameaçadoras e tempestade iminente. Estas nuvens mamatus iluminadas pelo pôr do sol parecem incrivelmente ameaçadoras, mas o único presságio que anunciam é uma forte chuva que logo atingirá a cidade. Número 37. Maré destruidora no litoral. Nem turistas nem pescadores esperavam as ondas de maré de força sem precedentes que atingiram esta costa, afundando várias embarcações com facilidade e lançando outras contra a praia. As autoridades locais tiveram de intervir para ajudar a população a lidar com as consequências do desastre inesperado. Número 38. A verdadeira origem da espuma do mar. Embora o conto da Pequena Sereia fale sobre a personagem se transformar em espuma do mar, a causa real não está muito distante da ficção. Este fenômeno ocorre devido à decomposição de compostos orgânicos na água do mar, deixados pelos antigos habitantes do oceano. A espuma leve é então levada pelas ondas até a costa, tingindo-a de branco. Número 39. Rajada de vento surpreende caminhoneiro. Percebendo que uma rajada de vento quase havia tombado a traseira de seu caminhão, o motorista decidiu parar e esperar até que seu veículo pudesse se estabilizar novamente. Número 40. Diabo de poeira em campo de futebol. Bem no meio de uma partida, um redemoinho de poeira se formou no campo, quase dispersando jogadores e espectadores. Felizmente, o fenômeno atmosférico durou pouco, e após alguns minutos o jogo pôde ser retomado normalmente. Número 41. Criaturas microscópicas incríveis. Quando ampliadas, algumas criaturas microscópicas se tornam surpreendentemente semelhantes a vermes terrestres modernos, embora com algumas características bem singulares. Número 42. Raios e arranha-céus. Nas grandes cidades, os arranha-céus mais altos funcionam como para-raios naturais durante tempestades. Além de ser uma solução bastante prática, o efeito visual é magnífico, especialmente quando vários raios atingem o topo de um edifício em sequência. Número 43. Enguia recém-nascida. Este ser incrivelmente bonito é uma enguia recém-nascida que está apenas começando sua jornada pelo mundo. Ainda falta muito para que ela atinja a maturidade. Por isso, só podemos desejar-lhe boa sorte. Número 44. Arco-íris e relâmpago. Às vezes, um cenário de tirar o fôlego pode ser visto diretamente da janela, e isso é maravilhoso. A combinação de um arco-íris com um relâmpago é uma visão impressionante por si só. Número 45. Lâminas de gelo afiadas. Estas lâminas de gelo pontiagudas se parecem mais com cacos de vidro jogados na água do que com um fenômeno natural. No entanto,
Trata-se de um evento raro, mas totalmente natural, que só ocorre sob condições muito específicas. Número 46. Pilar solar nas montanhas. Snowboarders de férias em uma estação de esqui testemunharam um fenômeno incomum conhecido como pilar solar. Este efeito é criado pela dispersão da luz por pequenos cristais em suspensão, durante a queda de neve. Número 47. Inundações devastadoras no Vietnã. A estação chuvosa se transformou em um verdadeiro desastre para os moradores do Vietnã, quando uma enchente vinda das montanhas invadiu a cidade. A situação piorou ainda mais porque, junto com a água, uma enorme quantidade de areia e argila foi arrastada para as ruas, o que pode causar sérios problemas de deslizamento no futuro. Número 48. Vale mineral colorido no Irã. O solo deste vale iraniano contém mais de 70 minerais diferentes, resultado de atividade vulcânica que ocorre na região há milhões de anos. Observe quantas tonalidades diferentes de terra podem ser encontradas praticamente no mesmo local. Parece até uma paleta de maquiagem. Número 49. O enigmático peixe zumbi da América do Sul. Esta espécie de peixe, encontrada na América do Sul, é conhecida localmente como peixe zumbi. Esses seres aquáticos são notáveis por sua capacidade de sobreviver em condições extremas de escassez de água. Mesmo após períodos de seca, eles conseguem voltar à vida assim que voltam a ter contato com a umidade. Número 50. Ondas gigantes e caos no litoral. Ondas de tempestade formadas a milhares de quilômetros de distância chegaram à costa, provocando um verdadeiro caos. Além das perdas materiais significativas sofridas pela população, as autoridades precisaram proibir temporariamente a atividade dos pescadores, temendo por suas vidas. Número 51. Combustão misteriosa em árvore congelada. É intrigante pensar no que teria causado a combustão interna desta árvore em um ambiente tão gelado. Será que uma tempestade com raios passou recentemente pela área, ou foi o resultado de processos subterrâneos? O mistério permanece. Número 52. Lagos cristalinos no Alasca. No Alasca, às vezes é possível encontrar pequenos lagos de água tão cristalina que mais parecem espelhos colocados no chão. Essas águas são tão profundas que se assemelham a portais para o centro da Terra e podem surgir nos lugares mais inesperados. Número 53. Colunas de gelo mágicas. Devido às temperaturas extremamente baixas nesta região de lagos, formaram-se colunas de gelo que parecem ter saído diretamente de um conto de fadas. Elas surgem quando partículas microscópicas de umidade se depositam no solo e congelam, criando essas estruturas de beleza etérea. Número 54. Coragem no Monte Everest. A coragem dos alpinistas que conquistam o Everest é realmente admirável. E veja só a recompensa. Vistas de tirar o fôlego que só quem se aventura até o topo consegue presenciar. Um verdadeiro espetáculo da natureza. Número 55. Nevoeiro prenunciando a nevasca. Enquanto caminhava com seu cachorro, esta mulher notou uma névoa incomum ao seu redor. Na verdade, tratava-se de uma neblina de neve, um fenômeno comum que costuma anunciar uma forte nevasca iminente. Número 56. Paraíso das raposas ruivas. Veja quantas raposas existem nesta reserva natural. É de fato um verdadeiro paraíso das ruivas, onde esses animais podem viver livremente e em abundância. Número 57. Céu de Van Gogh na vida real. Este vídeo parece uma pintura famosa de Van Gogh, como se Noite Estrelada tivesse ganhado vida, só que ao entardecer. As nuvens que adornam o céu são nuvens lenticulares, que se formam apenas em regiões montanhosas e, muitas vezes, são confundidas com OVNIs. Número 58. Avalanche quase fatal. Esquiadores, se divertindo nas montanhas, ficaram apavorados ao notar uma avalanche se aproximando. Muitos já haviam se despedido da vida em pensamento, mas felizmente não houve vítimas. Número 59. Tesouro oculto em uma rocha. Dentro de uma rocha comum havia um verdadeiro tesouro, obsidiana, também conhecida como vidro vulcânico. Essa substância se forma em lavas ricas em sílica que passam por um resfriamento extremo após uma erupção. Número 60. Vulcões de gelo no Lago Michigan. O inverno é a época perfeita para visitar o Lago Michigan nos Estados Unidos, pois é quando se formam vulcões de gelo em sua superfície congelada. Esse fenômeno único atrai milhares de turistas todos os anos.
As crateras de gelo, formadas por ondas e temperaturas congelantes, lançam fontes de gotas geladas no ar. Um espetáculo hipnotizante e relativamente seguro. Número 61. Erupção vulcânica vista do avião. Se você tem curiosidade sobre como é uma erupção vulcânica vista de um avião, aqui estão imagens impressionantes. O espetáculo é incrível a partir dessa altura, mas para quem está no solo, continua sendo extremamente perigoso. Número 62. Nuvens ameaçadoras, mas inofensivas. Estas nuvens criam uma impressão verdadeiramente opressiva, mas na realidade apenas anunciam uma forte chuva que está a caminho. Número 63. Água-viva amiga dos peixinhos. Um cinegrafista subaquático conseguiu registrar imagens de uma água-viva de beleza extraordinária. Não só é deslumbrante, como também serve de refúgio para pequenos peixes que vivem em meio aos seus tentáculos. Esperamos que ela não represente perigo para os humanos. Número 64. Objeto voador não identificado no Vietnã. Um cinegrafista vietnamita registrou um objeto não identificado decolando do solo e deixando um rastro luminoso brilhante no céu. Até hoje, ninguém conseguiu afirmar com certeza o que causou esse fenômeno. Número 65. Anéis de fumaça do Monte Etna. Uma característica marcante do vulcão ativo. Monte Etna é sua capacidade de liberar anéis de fumaça perfeitos. Para que isso aconteça, a cratera deve ter uma abertura bem formatada e as condições climáticas precisam ser ideais. Número 66. Fragmento de cometa sobre Portugal. Em 2018, um corpo celeste extremamente brilhante cruzou o céu de Portugal. Inicialmente pensaram se tratar de um meteorito, mas estudos posteriores concluíram que era, na verdade, um fragmento de cometa que caiu na Terra. De qualquer forma, o momento foi simplesmente mágico. Número 67. A natureza única da ilha de Socotra. A natureza da ilha de Socotra, no Iêmen, é como nenhuma outra. Visitar este lugar é como viajar para outro planeta, pois suas plantas e animais são absolutamente únicos. Número 68. Cobra com anomalia genética. Anomalias genéticas podem ocorrer em qualquer ser vivo, como é o caso desta cobra. O excesso de bactérias e algas na água atingiu a Costa de Verde intenso, deixando moradores e ambientalistas preocupados. Apesar da beleza da cena, poucos se arriscariam a nadar nessas águas. Número 69. Tornado de neve assustador. Os donos desta câmera devem ter ficado apavorados ao registrar estas imagens. Um tornado de neve, formado por ventos fortes, quase provocou uma catástrofe que teria deixado moradores sem abrigo e sem aquecimento. Número 70. Relâmpagos durante nevasca. Em dias de muito frio, não há motivo para se assustar caso você veja relâmpagos entre os flocos de neve durante uma forte nevasca. Este é um fenômeno natural real, que normalmente vem acompanhado de tempestades de neve e trovões ensurdecedores. Apesar de raro, é menos perigoso que uma tempestade convencional e possui um certo charme mágico. Número 71. O destino das aves migratórias. Se você tem curiosidade sobre para onde vão as aves de clima quente durante o inverno, este vídeo mostra a resposta. No inverno, Roma, na Itália, recebe um número impressionante de aves, especialmente estorninhos, que criam imagens tridimensionais deslumbrantes no céu para o encantamento de quem observa. Número 72. Barco quase submerso em tempestade. Este pequeno barco quase foi tragado pelas ondas durante uma tempestade relativamente modesta, quase levando seu capitão junto. Felizmente, ele tinha experiência suficiente para manter a embarcação à tona e retornar em segurança. Se ondas pequenas causam tanto perigo, imagine o que aconteceria em uma tempestade real. Número 73. Árvore embrulhada em teias de aranha. As aranhas que tecem teias como esta realmente dominam sua arte. Veja esta árvore. Parece envolvida por um manto leve e etéreo. Quando uma forte chuva cai, parece que os céus choram pelo sofrimento do mundo, e quando a chuva tem aparência de sangue, questionamo-nos se algo sobrenatural está ocorrendo. Isso se manifestou recentemente na província de Guangdong, na China, e especificamente na cidade de Guangzhou. Na época, a região estava enfrentando uma fase crítica de chuvas torrenciais, com precipitações constantes atingindo níveis recordes em mais de 10 anos. Um vídeo mostrando o que parecia ser água da chuva com tonalidade sanguínea escorrendo pelas sarjetas foi compartilhado na internet.
Inicialmente, algumas pessoas especularam que uma força hostil havia lançado uma arma química na cidade. Outra suposição difundida era de que o dia do juízo final havia chegado, conforme algumas profecias religiosas previam. Diferente de muitos outros fenômenos climáticos incomuns, este não resultou em mortes. Meteorologistas chineses esclareceram que a coloração provavelmente originou-se da poeira carregada pela chuva, composta por partículas de sujeira ou micro-organismos presentes na água. Embora não fosse nociva, a persistente chuva tornou-se problemática para muitos, uma vez que provocou inundações na área. Já observou o céu e admirou o modo como o sol nasce ou se põe em tons vívidos de vermelho e dourado? Você não está sozinho. Na verdade, esse momento é denominado Hora Dourada por fotógrafos e criadores de conteúdo, pois a majestosa luminosidade dos raios solares cria a atmosfera perfeita para conceber algo belo e dramático. Os pilares do Sol são similares, porém de dimensões muito mais expressivas. Emanando de sua origem, os feixes de luz ascendem verticalmente, podendo se estender de 5 a 10 graus acima ou abaixo do horizonte. Muitos, ao presenciar tal fenômeno, especulam que OVNIs estão aterrissando na região. Entretanto, explicações científicas apontam que são causados por cristais de gelo hexagonais na atmosfera refletindo a luz. Ainda que sejam designados como pilares do Sol, devido à intensa luminosidade do nosso astro que ofusca quase todas as demais fontes de luz, em algumas ocasiões, a Lua ou até mesmo as luzes urbanas podem ser responsáveis pelo fenômeno. Por conta disso, é compreensível que algumas pessoas suspeitem de visitas extraterrestres, especialmente quando os pilares surgem em plena madrugada. Este fenômeno, conhecido como bola de relâmpago, figura entre os mais insólitos desta lista. Ao longo de centenas de anos, pesquisadores tentaram desvendar o mistério de por que os raios podem assumir forma esférica, mas até agora não chegaram a uma explicação definitiva. Por essa razão, a ciência ainda não pode elucidar completamente sua origem, limitando-se a confirmar sua existência. Algumas dessas esferas luminosas são do tamanho de uma ervilha e aparecem próximas ao solo, enquanto outras são bem maiores e surgem a vários metros de altura. Durante tempestades, elas se manifestam como esferas flutuantes, mesclando cores como azul, laranja e amarelo. Embora sejam semelhantes aos relâmpagos comuns, testemunhas concordam que são acompanhadas por um zumbido distinto e um odor marcante. Curiosamente, um dos primeiros registros desse fenômeno data de 1638, quando uma imensa esfera luminosa atravessou a janela de uma igreja na Inglaterra. Esse evento se tornou um dos primeiros exemplares documentados de tal fenômeno. Com o passar do tempo, houve quem questionasse a ideia de que ser atingido por essas esferas poderia ser fatal. Vários estudos em laboratórios também observaram que esse brilho peculiar pode afetar a visão. Contudo, a origem desse intrigante fenômeno ainda permanece um enigma. Era um dia tranquilo no México quando, de súbito, uma grande massa escura desceu sobre uma casa e a rua à sua frente. Parecia haver milhares de pássaros agrupados. Em questão de segundos, muitos deles levantaram voo, mas alguns, ao atingirem o solo, morreram e ficaram espalhados pelo local. À primeira vista, isso soa inusitado, pois pássaros que passam grande parte de suas vidas voando não se esperaria que morressem devido a uma queda. Algumas especulações na internet sugerem que os pássaros possam ter cruzado linhas de energia elétrica ou que uma emissão de gás tóxico proveniente de um aquecedor de edifício tenha sido a causa. Teóricos da conspiração viajam na ideia de que 2 governos estavam envolvidos em uma guerra de frequências no campo eletromagnético, interferindo na bússola interna dos pássaros utilizada durante a migração. No entanto, especialistas refutaram rapidamente tais teorias, apontando que o comportamento é típico da murmuração dos estorninhos. Ao tentar escapar de predadores, os estorninhos descem velozmente e, ao atingir o solo, podem ficar atordoados ou mesmo morrer. Pessoas na Escócia, Irlanda do Norte e Inglaterra relataram ter visto um meteoro deslocando-se em direção à Terra. Embora meteoros sejam frequentes em nossa atmosfera, ao entrarem em contato com ela, geralmente se desintegram rapidamente devido ao atrito com o ar. Porém, neste caso, foi diferente. Mais de 800 pessoas contataram a polícia relatando um estrondo alto acompanhando a luminosidade, sugerindo que, seja lá o que fosse, movia-se a uma velocidade supersônica.
Muitos especularam se poderia ser detrito espacial do programa Starlink de Elon Musk, mas astrônomos da rede de meteoros do Reino Unido rapidamente descartaram essa hipótese, afirmando que um objeto desorbitado do Starlink não passaria por aquela região. Contudo, outros especialistas manifestaram opiniões contrárias, argumentando que, como a bola de fogo permaneceu visível por mais de 20 segundos, seria mais provável que fosse um pedaço de detrito espacial do que um meteoro, que se move de forma mais veloz e emite luz em um intervalo de tempo menor. Cientistas enfatizaram que é altamente improvável que um objeto do gênero, seja ele meteoro ou não, cause uma extinção em massa como a que exterminou os dinossauros. Existe uma expressão americana que é "está chovendo gatos e cachorros". É uma expressão usada para quando está chovendo muito, mas neste caso choveram animais de verdade, mais especificamente peixes. Isto é especialmente provável quando fortes padrões de clima, como trombas d'água de longa duração ou correntes de ar, levantam caranguejos, peixes, sapos e outros pequenos animais. Quando o ano de 2021 terminou em Texarkana, no Texas, na parte leste do estado, a cidade recebeu uma última chuva surpresa. Várias pessoas relataram que ouviram um forte trovão, e quando abriram suas portas e janelas, ficaram surpresas ao ver peixes e água caindo em suas calçadas. Um usuário do Twitter comentou sobre o ocorrido. Pequenos peixes estavam espalhados pelo seu bairro nas estradas, jardins e calçadas. Mais tarde naquele dia, especialistas confirmaram que uma tromba d'água formou-se sobre um sistema de lago e rio próximos, onde literalmente sugou os pobres animais até atingir seu limite. A chuva animal, como é chamada, acontece mais vezes do que imaginamos, desde que haja condições adequadas. Em 2017, uma corrente levantou 100 peixes de uma pescaria próxima e depositou-os no parquinho de uma escola primária em Oroville, na Califórnia. Enxames de gafanhotos, terras de pecadores, onde sempre causarão estragos. Até os dias de hoje, eles continuam a ser um pesadelo para os agricultores, com dimensões comparáveis às de Manhattan. Este enxame consumiu quase a mesma quantidade de alimento em um dia que todas as pessoas de Nova York e Califórnia combinadas. Para muitos, isso seria considerado um dos piores pesadelos. Esta é uma das imagens mais impressionantes de um OVNI capturada à luz do dia. Foi registrada em águas espanholas por um grupo de pescadores locais. O vídeo inicia com o som distante de caças voando próximo ao nível do mar, o que despertou a curiosidade dos pescadores. Pouco tempo depois, ficou evidente que aquilo não era apenas um exercício militar comum e que eles estavam prestes a testemunhar algo inusitado. Segundos mais tarde, uma estranha aeronave não identificada mergulha abruptamente na água, causando um grande impacto. Enquanto isso, os demais aviões continuam a sobrevoar o local. Algumas pessoas acreditam tratar-se de uma simulação computadorizada, digna de um filme de sucesso. Porém, a reação das aeronaves militares sugere autenticidade. Os pescadores, em choque, chegaram a exclamar palavras de incredulidade. Um helicóptero ordenou que eles se retirassem e voltassem imediatamente ao porto. Se toda essa situação foi encenada, então esses pescadores devem ter desembolsado uma pequena fortuna para contratar ao menos 3 jatos e um helicóptero para a produção. Fenômenos que surpreendem, encantam e, acima de tudo, nos lembram do poder e da beleza do nosso planeta. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!